Olá, bom dia. Acho que estamos testando inicialmente aqui os nossos microfones. Um bom dia a todos, são 10 horas em ponto. Olá. E olá, James, olá, Gustavo, olá, César. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a este webinar. Por favor, eu peço que deixem os microfones em mudo, para quem não está falando, por favor. Acho que James, Gustavo, microfone no mudo, por favor, só para a gente não ficar com ruídos de fundo aqui na nossa fala. Muito obrigada. Bem-vindos a todos e a todas a este mais um evento da Câmara Britânica de Comércio, evento esse agora transmitido, então, aqui no Zoom e também em nosso canal do YouTube. Eu sou Ana Paula Vitelli, sou presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil e falo para vocês que a Câmara tem como sua missão promover um debate relevante para a comunidade empresarial britânica e brasileira. Então, debate esse acerca de ações de comércio bilateral, oportunidades de investimento, oferta de serviços e, certamente, relacionamentos, engajando e criando oportunidades de relacionamento. Fazer parte da British significa ter a oportunidade de fazer parte desta comunidade de executivos de empresas brasileiras e britânicas, executivos esses de alto poder de decisão e empresas bastante relevantes no nosso cenário local. Atuamos de maneira nacional, porém, estamos presentes em termos de presença física, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Neste momento, nessas minhas palavras iniciais, eu gostaria de prestar os nossos agradecimentos, inicialmente aos nossos associados mantenedores da British, cujas marcas estiveram divulgadas na nossa tela de abertura deste webinar. Em seguida, eu faço meus agradecimentos à nossa equipe, primeiramente ao Gustavo Ribeiro, diretor regional da filial da British no Paraná. Gustavo, que tem trabalhado com bastante afinco e com bastante engajamento no desenvolvimento da British no Paraná, projeto esse que se iniciou o ano passado e que vem sendo desenvolvido com bastante competência pelo Gustavo. Muito obrigada, Gustavo, por trazer este evento aos nossos associados e ao público que nos assiste nessas duas plataformas. E eu também estendo aqui os meus agradecimentos neste momento ao César Azevedo, que é presidente do Comitê de Tecnologia da British e que organizou esse evento à frente junto ao Gustavo para que esta sessão acontecesse com um tema tão relevante. Também agradeço, ainda falando de nossa equipe, ao Fabrício Soares e sua equipe, Marina, Milena e Felipe, que operam os nossos bastidores e fazem com que este evento aconteça. Então, nossa equipe da British na frente de mais essa iniciativa. E agora, obviamente, não menos importante, porque sem eles nós não teríamos a oportunidade de uma discussão tão relevante, eu presto os meus agradecimentos aos nossos palestrantes. O Dr. James Marins, que é advogado e consultor do Marins Bertoldi Advogados, empresa associada à British, e ao César Azevedo, que como presidente do Comitê de Tecnologia da British também será um dos nossos palestrantes para este evento. Então, também agradeço, César, por sua disponibilidade, Dr. James e César, pela disponibilidade de estarem conosco nesta ocasião. Antes de eu passar a palavra ao Gustavo, eu gostaria de dizer a todos, desejar a todos um excelente evento e dizer que vou precisar me desconectar da sessão 10 minutos antes do término, em função de uma outra sessão que eu me conecto em seguida, mas estarei com vocês durante toda essa próxima quase uma hora. Então, agradeço pela atenção, desejo a todos um ótimo evento e, Gustavo, a palavra agora é com você. Obrigado, Ana. Bom dia a todos os associados, associadas da British. É um prazer estar em contato com todos nessa fria manhã curitibana, pelo menos, de outono. Como já foi dito, eu sou Gustavo Pires Ribeiro, sou o diretor regional da filial da British no Paraná. Esse evento que nós estamos participando hoje é uma iniciativa do Comitê de Tecnologia da British. A British conta ainda com outros 12 grupos de discussões setoriais
que eu posso citar alguns deles aqui, como o Comitê de Agronegócios, o Comitê de Educação, Economia e Finanças, Infraestrutura, Legal, Tributário e Regulatório, e outros que todos podem também acessar o nosso website e verificar quais são os demais comitês. A Câmara tem diversas iniciativas, né, para trazer valor para os associados, desde do GBBC, que é o Great Britain Business Club, é o Clube de Negócios Britânicos, que são eventos presenciais que a British realiza para promover rodadas de negócios entre os associados. A gente tem também o BSG, que é o Business Support Group, que é um grupo de suporte a negócios. Então, os associados da Câmara eles se voluntariam para trazer conhecimento sobre o mercado brasileiro e britânico às empresas interessadas a atuarem nesse mercado. A British também está desenvolvendo agora iniciativas voltadas para as startups, que nós vamos anunciar em breve. Também é um ecossistema muito importante que a British busca estar inserida. Nós temos também outros eventos diversos, né? Cafés da manhã, palestras, jantares, seminários. Agora, durante a pandemia, a British acho que está mais ativa do que nunca, né? Temos diversos webinários sendo realizados, palestrantes e temas, né, de destaque no mercado. Acho que hoje é um exemplo. A British também conta com uma publicação, uma revista, que é a Britain Brasil, que em todos os eventos presenciais da British também essa publicação é entregue aos participantes. Nós temos newsletters, que os associados também têm acesso, bastando assinar no site da British. Então, são diversas iniciativas que a British promove para realmente ser um fórum de discussão qualificado e relevante para o associado, né? Então, gostaria de agradecer novamente os associados da British, cujas marcas foram divulgadas aqui anteriormente ao início do evento. Agradecer novamente também aos palestrantes que aceitaram gentilmente o nosso convite para participar desse evento de hoje, ao César Azevedo, que é o presidente do nosso Comitê de Tecnologia, sediado aqui no Paraná, ao James Marins, que é sócio fundador do Marins Bertoldi, e agradecer ao público, né, que está participando desse evento, tanto aqui no Zoom, quanto também no YouTube. E eu gostaria de explicar, antes de iniciar as palestras, um pouquinho de como vai ser a dinâmica desse webinar. Esse webinar tem, então, como tema central, né, navegando em mares turbulentos da nova economia, como transformar desafios em oportunidades, que é um tema aí bastante atual, considerando esse momento complexo que nós estamos vivenciando aqui no Brasil e no mundo, né? Como palestrantes, então, temos o James Marins, que vai abordar o tema as startups de impacto social e seu papel em cenário de pandemia. E o César Azevedo vai falar sobre como repensar novos modelos em um mundo novo, né, no Covid e o pós-Covid. Então, as apresentações serão uma duração de 20 minutos cada. A gente vai abrir um espaço após as apresentações para perguntas e respostas. Esse espaço é exclusivo dos associados da Câmara. Então, os associados da Câmara aqui, através do Zoom, do Q&A do Zoom, vão poder enviar as suas perguntas. Nós pedimos a gentileza de indicar o nome da pessoa que está enviando a pergunta, assim como a empresa associada que ela faz parte. No YouTube não vai ser possível enviar comentários via chat, que está desabilitado, e o chat do Zoom também está desabilitado. Então, é somente via o Q&A do Zoom, que é restrito aos associados. Como a gente tem uma limitação de tempo, então vai haver uma curadoria das perguntas, mas vamos fazer o possível para responder a todas. Então, já dando prosseguimento, eu vou apresentar o James Marins, que é o nosso primeiro palestrante de hoje. Ele é consultor e advogado, ele é sócio fundador do escritório Marins Bertoldi Advogados, que é um dos principais escritórios de advocacia do Paraná e da região sul do Brasil. O James é autor do livro A Era do Impacto e coautor do livro Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro. Ele é professor e idealizador de programas de pós-graduação em empreendedorismo social e negócios sociais do Brasil e MBA em negócios de impacto. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, Espanha, e ele é presidente do Instituto Legado de Empreendedorismo Social. Então, James, eu agradeço novamente
por por aceitar o nosso convite e participar do evento de hoje, e te passo a palavra. Olá, bom dia a todos. Gustavo, muito obrigado pela gentileza da apresentação. É um prazer estar com você, César, Ana Paula. Muito obrigado por compartilharem essa tela comigo. É uma oportunidade fantástica esses eventos da BritCham. Eu comentava há pouco com o César que, por um imperativo tecnológico decorrente da Covid, nós estamos aqui reunidos hoje, muito possivelmente em muito mais pessoas do que estaríamos reunidos em um evento normal da BritCham aqui em Curitiba, como muitos que eu tenho participado aqui também. Então, este próprio evento, o seu formato e as pessoas que estão participando, contingenciadas pela necessidade do uso da tecnologia, já é um exemplo daquilo que nós chamamos de aceleração de futuros, e por aqui eu começo o que eu queria trazer para vocês. Tenho denominado este mundo pós-Covid de um mundo de aceleração de futuros, ou seja, muitas das coisas que nós imaginávamos que fossem acontecer talvez daqui a 1 ou 2 décadas estão acontecendo hoje. E talvez alguns fenômenos que nós talvez imaginássemos para o ano de 2050 estão nos dando uma amostra hoje. O lockdown, por exemplo, que foi um lockdown por um motivo sanitário, poderia se dar ainda, se nós não tomarmos providências, daqui a 40 ou 50 anos, por motivos ou imperativos ambientais, por exemplo, que nós ainda não conseguimos prever. Então, nós estamos tendo uma pequena experiência muito instrutiva, muito pedagógica, do que pode ser um mundo em absoluto estado de distopia econômica. E este mundo acelerado no futuro, ele nos permite também a aceleração de diversas reflexões e a aceleração de diversos cenários que são muito importantes de serem analisados. Em primeiro lugar, nós estamos passando por uma revisão forçada de valores. A própria pandemia, o isolamento social, os efeitos nefastos na economia criam a oportunidade de nós revisarmos nossos valores. Nós estamos assistindo fenômenos que não são desligados da pandemia. Por exemplo, todos estão assistindo, ontem foi o 10º dia de protestos do movimento chamado Black Lives Matter, vidas negras importam, vidas pretas importam, nos Estados Unidos, e muitos analistas estão relacionando este fenômeno extraordinário de solidariedade, de luta pela implementação de um regime, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de maior respeito às diferenças humanas na nossa grande unidade, como um fenômeno decorrente da nossa aproximação gerada pela pandemia. Vejam que interessante, a pandemia, com seu isolamento social, talvez tenha gerado uma aproximação da sociedade sob o ponto de vista daquilo que nós desejamos, daquilo que nós passamos a pensar, da necessidade da nossa união, da nossa solidariedade, do espírito de empatia. A empatia tem sido muito suscitada nesta pandemia. Então, quando me perguntam quando é que nós vamos voltar ao normal, eu costumo dizer que eu não gostaria que nós voltássemos ao normal, mas sim a um novo normal. Um novo normal onde as pessoas estejam mais conscientes da sua posição no planeta, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental. Um novo normal no qual nós possamos pensar de forma mais empática em todas as pessoas, em todos os seres viventes nesse planeta. Esta pandemia está gerando esta oportunidade. Meio ambiente é um tema. Todos observaram as imagens fornecidas pelos satélites da NASA, mostrando a grande diferença do impacto ambiental com a redução da atividade econômica em diversos países do mundo. Muitas pessoas observaram, assustadas e maravilhadas, golfinhos passeando em águas claras de Veneza. Quem já foi a Veneza sabe que Veneza normalmente não tem águas claras. Então, nós estamos assistindo mudanças ecológicas que implicam uma reflexão sobre o mundo que nós realmente queremos viver e o mundo que nós queremos deixar pela posteridade. Para a posteridade, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos legislando para aqueles que ainda não nasceram. Nós estamos legislando de forma a assegurar
que aqueles que ainda vão nascer possam ter condições de desfrutar do planeta, no mínimo com as mesmas condições que nós temos hoje, mas o ideal seria que nós pudéssemos melhorar e não piorar o planeta para as próximas gerações. O mundo pós-Covid, o mundo acelerado, ele está gerando esse efeito. Em terceiro lugar, que é um tema que me interessa muito, é o tema da economia de impacto. Escrevi sobre esse tema no meu livro, no meu último livro, que se chama A Era do Impacto, e é um tema que remete a mudanças conceituais, estruturais e até mesmo acadêmicas no raciocínio econômico. A ideia do homo economicus, da mão invisível, infelizmente também o coração invisível de Adam Smith, que tem nos guiado nos últimos 250 anos, está colocada em xeque. O capitalismo está em xeque, o mercado está em xeque. Mas o mercado se adapta, o capitalismo se adapta, as ferramentas se adaptam, e uma ferramenta muito importante é a ferramenta do empreendedorismo social. E existem, inclusive, fóruns muito importantes no mundo, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, coordenado pelo professor Klaus Schwab, que acontece na Suíça, já tem chamado a atenção para a necessidade de nós desenvolvermos uma economia dos stakeholders, e não mais apenas uma economia dos shareholders, o que significa dizer uma economia que atenda a todos que fazem parte do entorno da atividade econômica, sejam essas pessoas colaboradores, clientes, fornecedores, a sociedade como um todo, e o próprio conceito difuso de meio ambiente precisam estar atendidos pelos propósitos da atividade econômica. Uma pessoa muito importante do universo econômico, que é o Sr. Larry Fink, que é o gestor dos gestores de fundos de investimento do mundo, o maior gestor de fundos de investimento do mundo, tem uma carteira de 6,8 trilhões de dólares. Ele está dizendo para os CEOs, ele está dizendo para os presidentes de conselho, ele está dizendo para os seus gestores de fundo que o lucro não é incompatível com o propósito, mas que o propósito não pode ser apenas o lucro. Quando isso vem de alguém que gerencia mais ou menos 15% do meio circulante do planeta, isso tem um impacto muito grande, para o qual nós não podemos deixar de prestar atenção. O meu tema é o empreendedorismo social. O próprio Fórum Econômico Mundial fez uma chamada esse ano para os empreendedorismos sociais no pós-Covid, dizendo que empreendedores sociais trazem as soluções que nós precisamos. Porque empreendedores sociais, mais do que simplesmente serem resilientes como os empreendedores ou conseguirem mais resultados como os empreendedores, pensarem de forma exponencial, pensarem na replicabilidade como as startups, os empreendedores sociais, diferentemente dos empreendedores comuns, eles sabem para onde o mundo tem que ir. Esta frase é de Bill Drayton. É Bill Drayton que diz também que os empreendedores sociais, que estão no eixo desta ideia de startups de impacto social, não querem dar o peixe. Os empreendedores sociais também não querem ensinar a pescar. Os empreendedores sociais têm por missão revolucionar a indústria da pesca e não vão descansar enquanto isso não acontecer. Estas tendências fazem parte daquilo que nós estamos assistindo, que estão se acelerando nesse mundo pós-Covid. Aliás, já que nós estamos na Bridgend, acho que é muito importante mencionar que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, a Said Business School, na Inglaterra, é a universidade que produz o maior número de conteúdo de pesquisas científicas publicadas sobre empreendedorismo social e sobre negócios de impacto social. Então, a Bridgend é muito importante que esteja alinhada com uma tendência acadêmica e na qual a Inglaterra é líder mundial em pesquisa científica, que é o campo do empreendedorismo social, o campo dos negócios sociais, o campo das empresas que atendem aos requisitos ESG, de Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. A governança das empresas precisa prestar atenção neste mundo pós-Covid, porque nós estamos vendo os efeitos nefastos de sociedades empresariais com baixo nível de governança, baixo nível de percepção da sociedade, literalmente
queimando, colocando fogo, derretendo as suas marcas por posições precipitadas anti-sociedade, como nós temos visto isso acontecer. Muitos de nós vimos as listas das empresas que mais foram lembradas positivamente neste mundo pós-Covid, e não é à toa que nessa lista o Magazine Luiza aparece em primeiro lugar e que outras empresas como a Van ou Madeiro não aparecem sequer na lista, justamente em virtude do baixo nível de governança, porque o baixo nível de governança gera pouco contato com as bases da sociedade. E isto acaba gerando efeitos nefastos na própria valorização da empresa, né? Eu tenho participado, e inclusive nos últimos dias, participei de diversos eventos voltados para a startup, participei do Challenge promovido pela Banco de Minas Gerais, mas que, na verdade, tem a participação de 7 países de língua portuguesa, e pude perceber o viés de impacto social e socioambiental que estas startups estão buscando para soluções de problemas do mundo pós-Covid. É visível ali uma aceleração de futuros. Eu participei também esta semana da banca do Hackathon da NASA, que foi promovida pelo ecossistema Júpiter, aqui de Curitiba, e pelo Founder Institute. O Founder Institute é o maior originador de startups do planeta. O Founder Institute está em mais de 200 cidades do mundo, dentre as quais 10 no Brasil. A primeira delas foi Curitiba, e o nosso escritório apoia as iniciativas do Founder Institute desde a sua chegada em Curitiba. E este hackathon da NASA reuniu mais de 6.200 participantes em todo o Brasil. E é fantástico de ver como jovens voltados para a tecnologia estão trabalhando em hardware, em software, em ideias para resolver diversos problemas que surgem com a pandemia, problemas sanitários, problemas psicológicos, problemas econômicos que estão sendo discutidos nestes hackathons e dos quais surgem ideias absolutamente fantásticas dentro deste ecossistema, né? Além disso, também, nós criamos dentro do Instituto Legado do Empreendedorismo Social, que eu presido, um programa que já ocorre desde o ano passado, chamado Legado Semente. Esse ano nós tivemos a inscrição de 60 startups buscando participar das 10 vagas do nosso modelo de aceleração. E é impressionante como há uma tendência muito forte das startups começarem como negócios sociais e pensarem na escalabilidade, na exponencialidade das suas propostas de valor. Muito bem, pena que nós temos pouco tempo, eu vou para o meu segundo tema, que é o tema das tendências tecnológicas, né? Então, o primeiro tema foi o tema da revisão de valores, de para onde que nós estamos indo do ponto de vista geral dessa nossa necessidade de revisão, e alguns temas aqui que me parecem importantes das tendências tecnológicas. A gente não pode deixar de lembrar, falando em tecnologia, que esse é o tema do César, que virá depois, que o professor Klaus Schwab, ele escreveu um livro chamado Quarta Revolução Industrial, e eu recomendo muito a leitura desse livro. Também recomendo a leitura do meu livro, que é A Era do Impacto, que também toca nesse tema. E na Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab diz muito claramente: não existe esta história de tecnologia neutra. A tecnologia não é neutra porque a tecnologia é criada pelos seres humanos. Os seres humanos não são neutros. Os seres humanos atendem aos seus desígnios, aos seus desejos, aos seus propósitos. Então, toda a tecnologia ela é construída de seres humanos para atingir seres humanos. E o propósito da tecnologia precisa estar inserida inerentemente desde o momento da sua formação. Então, quando nós lemos livros como o do Harari, que prevê um mundo distópico chamado Homo Deus, no qual os seres humanos, ao cabo, não serão mais humanos, isso são palavras dele, isso só acontecerá, só existe o risco disso acontecer se os humanos não assumirem a responsabilidade de criar tecnologias eticamente responsáveis. Esta é a tônica da Quarta Revolução Industrial. Todas as tecnologias têm que passar por um crivo de caráter moral, de caráter ético, que precisa guiar as tecnologias. Então, esse também é um ponto que é muito importante nós mencionarmos.
Um dos aspectos interessantes de tendências tecnológicas é aquilo que se chama de economia de baixo impacto, ou a economia low touch. A economia low touch é essa que nós estamos vivendo hoje. Nós poderíamos estar hoje em uma sala com 20 ou 30 pessoas, mas nós estamos aqui com o distanciamento social, promovendo aqui um evento de tecnologia de baixo contato, né? A mesma coisa acontece com os home offices. A tendência é que já a partir do ano que vem haja o dobro de oferta pelas empresas de empregos que possam ser realizados através de home office. Então, a tendência é que isso dobre. Isso faz com que ferramentas que facilitem o gerenciamento de home office, o acompanhamento de home office, o acompanhamento da produtividade, o acompanhamento das atividades de funcionários que estejam em home office apareçam com muito mais vigor. O próprio instrumento que nós estamos usando nesse momento, que é o Zoom, passou por um crescimento extraordinário no acesso ao seu aplicativo e teve que, inclusive, rever algumas práticas e rever algumas das suas tecnologias para torná-lo mais seguros também. A mesma coisa acontece com o ensino, né? Já há muito tempo nós conhecemos o fenômeno chamado MOOC, Massive Online Courses, Open Courses, Massive Online Open Courses, que são oferecidos por muitas universidades do mundo. Hoje, isso é uma tendência. O ensino à distância é uma tendência e precisa ser visto através das novas tecnologias. Nós, do Instituto Legado, temos trabalhado com o ensino à distância já há 3 anos, com o apoio da Google for Education, utilizando essa tecnologia da Google for Education, né? Vamos avançar um pouco mais. Restaurantes de baixo contato também estão sendo criadas em várias regiões da Europa. Há uma revisão, inclusive, na forma como as pessoas passam a se alimentar. Há um aumento muito grande nos pedidos que são feitos em casa. Curitiba sempre foi famosa, né, por já ter um sistema natural de distanciamento social, e nós sempre fomos especialistas em pedir comida em casa aqui em Curitiba. Sempre foi muito fácil do que em outros lugares, mas isso se torna cada vez mais fácil e os aplicativos e sistemas que entregam comida em casa estão crescendo exponencialmente também. Os eventos estão mudando também de formato. Nós vimos, inclusive, uma empresa aqui de Curitiba, que é uma empresa de eventos, e esta empresa aqui de Curitiba, ela criou uma cabine de desinfecção que será vendida para empresas que fazem eventos, como forma de viabilizar a possibilidade de que as pessoas possam participar dos eventos com um risco muito menor sob o ponto de vista de sua exposição às infecções que eventos com muita gente geram. Então, isso também já está acontecendo. Um outro tema importantíssimo é o tema da telemedicina. A telemedicina é um tema muito interessante porque ele mostra como nós sofríamos muitas barreiras culturais e burocráticas para a aceitação, por exemplo, da telemedicina, que não era aceita pelos órgãos de controle da prestação de serviços médicos. Hoje, com a pandemia, a telemedicina se torna uma realidade. E a tecnologia que ajuda a telemedicina vai se desenvolver de forma bastante exponencial nos próximos 2 anos, não há a menor dúvida com relação a isso. Isso nos remete a um outro campo, que é o campo da supervigilância. O campo da supervigilância, que hoje nós já estamos assistindo como ele funciona, inclusive com companhias telefônicas, celulares, apoiando governos no monitoramento da movimentação das pessoas, mas essa supervigilância vai também passar para o campo da saúde. E quando você hoje for teclar no seu celular, talvez você não esteja sendo vigiado apenas em qual é o tipo de site que você está buscando ou onde você está através da geolocalização, mas também qual é a temperatura do seu dedo e qual é a pressão arterial que você está tendo naquele momento, uma hipervigilância sanitária. Isso também está dentro de um cenário que é possível que venha a acontecer. Tem um relatório da FIEP
que é muito interessante, que foi lançado aqui no Paraná na semana passada. Inclusive, o meu livro A Era do Impacto está listado nesse relatório como portador de alguma das tendências relativas ao propósito coletivo, assim como o propósito transformador massivo e aquilo que nós chamamos de movimento transformador massivo. E tem alguns tópicos, dos 12 tópicos desse relatório, que são muito importantes. Alguns nós já mencionamos aqui, como a economia de baixo impacto, a vigilância em massa, a flexibilização permanente, que é um tema também que diz respeito às relações de trabalho, que mudam profundamente, é uma flexibilização muito maior na forma como as pessoas trabalham, como elas prestam seus serviços, a forma colaborativa de trabalhar também, a questão do que se chama de limpeza e de desinfecção ubíquas, nós também já falamos aqui das cabines, estão sendo criados robôs de desinfecção para funcionarem em ambientes públicos, já estão sendo testados, e a economia da ansiedade também, estão sendo criadas ferramentas, aplicativos, brinquedos que servem para reduzir a ansiedade das pessoas. Existem indicadores que nos dizem que o número de pessoas ansiosas praticamente dobrou durante este fenômeno da pandemia, né? Para finalizar, eu gostaria de dar alguns exemplos. Eu acho que o meu tempo já está acabando, né, Gustavo? Mas eu gostaria de dar alguns exemplos que eu tenho acompanhado de startups que conseguiram encontrar forças dentro da pandemia. Então, por exemplo, a Academia Médica, que é uma startup que tem uma rede de mais de 150 mil profissionais médicos, estava em má situação antes da pandemia. E, graças ao apoio do Instituto Legado, que fez uma captação de investimentos para a Academia Médica, ela conseguiu colocar no ar um curso para operadores de ventiladores pulmonares. Já vendeu mais de 300 cursos a um valor de praticamente R$1.000, que foi um faturamento muito importante e interessante para essa startup. E esses 300 profissionais importantíssimos da linha de frente do combate ao Covid já atenderam mais de 12 mil pessoas. Então, vejam o impacto de uma startup dessa natureza. Outro caso que nós acompanhamos de perto é o New York Café, uma rede de cafés aqui de Curitiba, que está em diversos shoppings da capital. Os shoppings fecharam, o cenário para os shopping centers é muito ruim. O New York Café está se voltando novamente para lojas de rua, mas com uma pivotada na sua proposta de valor. Está criando o New York Café Impact Revolution, que é um café voltado totalmente para resolver o problema da alimentação saudável e segura em tempos de pandemia. Eu acompanhei com o chefe Luiz Santo essa iniciativa, que é muito interessante também. Também acompanhamos a iniciativa da Edut, que é uma empresa, uma startup, que inclusive tem um pessoal que veio da Google for Education, está dentro da Edut, que está fazendo um convênio com o Instituto Legado e que já está criando e já está oferecendo e acelerou a sua oferta de uma espécie de Netflix para o ensino médio. As crianças não estão nas escolas, as crianças precisam de conteúdos que cheguem até as suas casas. Em pouco mais de 2 meses, a Edut já tem praticamente 20 mil alunos participando desta rede de streaming com conteúdos para ensino médio. O Instituto Legado participa justamente com a parte de conteúdo de empreendedorismo social para ensino médio. Tem empresas grandes também que conseguiram entender o momento, foram ágeis o suficiente. Eu li com muito interesse uma matéria sobre a multinacional Mattel. A Mattel fez bonecos homenageando todas as pessoas que estão na linha de frente da Covid. Então, os seus bonecos homenageiam médicos, enfermeiros, motoristas, pessoas que trabalham com alimentação, de modo a acelerar também esta percepção da importância de muitas profissões que não estavam adequadamente valorizadas nessa nossa nova época, né? Então, do ponto de vista do que eu enxergo no fenômeno pós-Covid, é que nós precisamos e temos a necessidade de nos reinventar sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista tecnológico. Precisamos rever muitas das nossas convicções e trabalhar por um mundo melhor. Eu tenho absoluta convicção
que esta é uma grande oportunidade que a humanidade está tendo para escrever um futuro melhor para todos nós. Eu gosto muito daquela frase que diz que é impossível prever o futuro, mas é muito mais fácil saber e conhecer o futuro quando nós estamos participando da construção desse futuro. Eu vejo a necessidade de um futuro muito melhor no pós-Covid. Acredito nisso e acho que a revolução tecnológica, a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, é um fator essencial para que isso possa acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Bom, excelente, James. Acho que 20 minutos para tratar de um tema tão abrangente e complexo chega quase a ser injusto, né? Mas eu acho que foi uma pincelada aí muito rica para a gente introduzir a discussão desse tema. Realmente estamos passando por um momento de transformação. Eu acho que isso todos estão sentindo, né? Poderia pontuar aqui alguns tópicos da tua fala, né? Acho que a mudança de hábitos, essa está sendo sentida vivamente por todos, né? Seja no formato de ou até também forma de interagir e de consumir também, isso está mudando. Revisão de valores, como você bem pontuou, né? Então, acho que todos nós estamos revisando os valores que nós tínhamos e quais são aqueles que nós vamos carregar, né, daqui por diante. Eu acho que alguns valores realmente têm que ser repensados. Novos formatos de prestação de serviço também. Então, acho que a telemedicina é um rico exemplo aí no Brasil, que há tanto tempo houve uma resistência em admitir esse formato de prestação de serviço e agora finalmente foi admitido. E assim como esse, acho que diversos outros, né, devem surgir. E principalmente accountability, né? Então, você falou de ESG, né? Então, acho que a preocupação com o meio ambiente, com governança, isso vai se intensificar cada vez mais, né, com o social. Aí acho que é aí que vem as startups, as empresas de impacto social. Então, aquela ideia do lucro a qualquer custo, acho que já é um conceito ultrapassado e principalmente as novas gerações têm uma preocupação muito grande, né, em consumir produtos de empresas que realmente estejam preocupadas com essas questões. Então, acho que é uma mudança muito profunda que a nossa sociedade está vivenciando e que está sendo acelerada, né, com essa situação do Covid. Então, acho que no final aqui do nosso evento a gente vai ter o espaço para perguntas e respostas, mas são temas que com certeza merecem a gente gastar mais alguns minutos aí para aprofundar a discussão. Então, James, muito obrigado, sempre um prazer te ouvir e no final do evento a gente conversa novamente. Bom, agora quero apresentar então oficialmente o nosso presidente do Comitê de Tecnologia, César Azevedo. César, novamente obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse evento. O César ele faz parte do ecossistema de inovação, entre eles o Corporate Hackers e o Community Member. Ele é Community Member da Singularity University dos Estados Unidos. O César começou a sua trajetória profissional como executivo de TI, com vivência voltada à transformação digital, com background em tecnologia, tem a sua carreira voltada à inovação. Ele trabalhou na joint venture da Daimler Chrysler, fabricando os motores da Mini Cooper, na BMW, depois passou pela Kraft Foods, Snap Automation, Grupo Bastella, Unimed, Campo Grande, Grupo Madeiro. O César é mestrando em inovação, ele é professor da Universidade FAI de Curitiba, nas cadeiras de Big Data Management, e ele é founder da primeira fintech de criptomoedas com o Banco Digital do Brasil, que foi vendida posteriormente. Ele é co-founder da Brand.io, que é uma empresa voltada à transformação digital. Então, César, passo para você a palavra. Um prazer recebê-lo. Valeu, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que essa vai ser possivelmente a última vez que eu vou abordar esse tema desse formato. Então, acho que vai ser bem legal da gente conversar rapidamente sobre esses temas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, tá aí os meus... Eu uso esse Kiazar, na verdade, tem uma história legal. Quando eu saí do... Eu morava em Foz do Iguaçu, vim para Curitiba, os gringos não conseguiam falar César de jeito nenhum. Daí um deles falou, Kiazar Palace Hotel. Ficou uma piada, assim, e eu acabei deixando o Kiazar aí como piada para muito tempo depois aí.
Mas então essa história do Quasar é essa, tá? É uma questão de tradução gringa. Os gringos não conseguiram falar César. É difícil mesmo, né? Você tentar falar é bem difícil. Bom, então, esses últimos anos eu só falo do negócio de transformação digital. Faz muito tempo que eu falo de transformação digital no mercado. É muito interessante ficar falando de transformação digital quando todo mundo fala de transformação digital. Tem até uns colegas meus aí que estão participando do webinar e a gente sempre toma café junto. O Ronaldo Zenkner, ele falava assim, cara, eu não aguento mais falar de transformação digital, porque é uma coisa que já está tão saturada, as pessoas estão usando isso de uma maneira que chega a ser pejorativa. Mas agora, nesse momento da história, a gente vai contar uma história diferente. Então, para voltar a isso, um dos ecossistemas que eu participo chama Business Transformation. Tá? Foi uma coisa que começou até antes da Singularity explodir no Brasil, e eu vou depois disponibilizar no link para vocês o PDF desse livro, que eu acho ele fantástico. Esse livro conta a história que foi escrito há 6 anos atrás, não é uma coisa nova, de como navegar nos mares turbulentos da nova economia. Então, eu sempre faço uma provocação quando começo a falar desse tema, né, usando esse artifício de dizer, se a gente está no início do século XXI, a gente estava vendo florescer de uma nova economia, e como disse o James, houve agora uma aceleração de tudo, e realmente é isso que está acontecendo. Eu faço uma provocação para vocês, eu uso um dos maiores descobridores aí, que eu sou muito fã, muito pertinente a Britian, né, que é o Sir Ernest Shackleton. Cara, eu sou muito fã desse cara, eu já li os livros dele, os documentários dele, sabe, eu tenho uma vontade de ir até o Polo Sul, para a Antártica, para conhecer parte da jornada que ele fez. Mas no início do século, quando a gente estava mais ou menos num momento parecido com o nosso, né, os grandes descobridores tinham um grande valor, ele botou um anúncio no jornal, que depois eu vou passar para você, que ele estava buscando marinheiros, que tem uma jornada de grande honra, de grandes oportunidades, mas uma jornada de extremo risco, que a grande vitória de toda essa jornada, basicamente, é o sucesso. E o Shackleton escolheu a vida ao invés da morte, né? E ele conta uma história muito legal da exploração do Polo Sul, e ele passou muito tempo no Polo Sul e não teve uma morte, ele conseguiu não ter o sucesso que ele esperava, mas ele teve o sucesso que ele precisava, e é uma história muito legal. Então, pensar nessa nova economia, o grande fracasso a partir de agora, e eu vou falar sobre isso, é não explorar, é você olhar para o que está acontecendo hoje e não perceber que esse é um momento único da história. A gente está vivendo a história de uma maneira incrível, né? E a reflexão de tudo isso é você olhar um pouco para trás, né? Então, assim, não faz muito tempo que o telefone virou uma grande inovação, né? Os telefones estão analógicos aí. Os créditos da parte dessa apresentação é do meu amigo Silvio Meira, que é meu professor e um cara que é o meu mentor durante alguns anos. E eu gosto de botar esse telefone na apresentação para as pessoas fazerem uma pequena reflexão, né? E pensarem que a gente está no século XXI com as mesmas ideias do século XX, né? Uma sociedade absolutamente industrial, focada em corporações, né? A gente mesmo trabalha muito mais num foco de uma sociedade composta do presidente, do vice-presidente, dos diretores, dos gerentes, né? O James estava falando da questão das startups sociais, das empresas sociais, das empresas que não estão, né? Que não acabam não tangibilizando nada disso. E essas empresas é muito interessante de ver que elas não saíram do século XX e nós estamos no século XXI. Só que agora, o que é a grande história que a gente conta, já está contando há algum tempo, tá? Nada que está aqui nessa apresentação é novo. A gente está numa sociedade que cada vez mais vai estar centrada em rede, onde os indivíduos vão ser protagonistas da economia. Então, não adianta uma empresa que é socialmente não responsável, que nem algumas que se citou aqui de Curitiba, que tem baixa preocupação social, esses caras, as empresas como essa não vão sobreviver.
e a gente está de frente a sermos sujeitos da história, aonde o indivíduo vira, né, o protagonista de tudo isso. Ele vai poder escolher onde comer, né? Todo esse processo vai causar uma grande revolução, a grande transição da economia na sociedade é a sociedade em rede. Vamos dar uma explorada rapidamente nisso, né? Então, olha só que engraçado, né? 70% mesmo das pessoas que trabalham nas organizações hoje estão absolutamente infelizes no trabalho que fazem. Um aspecto cultural. Elas não acham que a empresa está gerando um propósito, né? O segundo deles, segundo base, é que 50% das empresas do aspecto ambiental utilizam mais recursos do que o planeta consegue recuperar. Então, assim, as pessoas que trabalham nessas empresas não gostam de trabalhar. As organizações que trabalham nessas empresas causam impacto ambiental. E o terceiro deles, muito pertinente ao James, que o James fala muito, eu acho muito legal, o aspecto social. 1% mais rico da população detém 50% da população no mundo. E o que isso significa? Que isso vai ter uma mudança, isso não pode mais acontecer, né? Essas pesquisas estão baseadas no MIT, no Gallup, e nesse momento que a gente está, no momento de exponencialidade, que a tecnologia está explodindo de uma maneira inacreditável, e eu vou dar um exemplo para vocês incrível. Vocês já pensaram que a empresa que a gente está usando agora, o nosso webinar, a Zoom, ela quebrou as empresas aéreas no mundo todo? Olha uma reflexão de tudo isso. E outras empresas como essa vão causar essa linha que a gente fala do linear versus exponencial. Quando a empresa, o Zoom, começou a pandemia, eu já usava o Zoom há alguns anos. A hora que ela começou a usar, as ações do Zoom valem muito mais que as empresas aéreas. O Buffer vendeu as ações das empresas aéreas e comprou do Zoom. A empresa valorizou muito, apesar dos problemas de segurança que tiveram no começo. Hoje eles resolveram o problema da tecnologia e eles valem muito mais do que as empresas aéreas, né? E do mesmo jeito que isso pode acontecer, essa curva de linearidade também pode quebrar, como está acontecendo hoje com a Airbnb, que era uma empresa exponencial, era um unicórnio, e hoje ela não consegue mais, porque as pessoas não querem mais, devido ao isolamento social, ter pessoas dentro de casa. Ou seja, olha que interessante, né? A mudança, o crescimento pode ser exponencial, mas a empresa largar de ser o que pode ser rapidamente também. Então, nesse cenário, né, que a gente fala que tudo que vai acontecer nesse momento, que eu acredito que não vai ter volta, concordo com o James, o que está acontecendo agora não vai ter uma retomada para o passado, a gente não vai voltar para o passado. A gente tem algumas coisas aqui que são interessantes, né? Tecnologias como inteligência artificial, robótica, né? O James falou de robôs fazendo limpeza, eu estava vendo um robô na Itaipu fazendo limpeza dos banheiros, dos lugares, para poder reduzir o contato humano, né? Machine learning, impressão 3D, drones, wearables e biochips de impressão. Tudo isso, gente, vai causar uma revolução. E tudo isso está vinculado ao que a gente chama de vórtex da inovação, tá? Que é onde a gente vai ter, quando tudo que se aproxima para o vórtex acaba sendo quebrado. Então, a gente teve que entretenimento, é uma coisa antes da pandemia, que era o Netflix, vai aumentar cada vez mais, né? Os shows, as bandas estão tentando criar modelos para poderem receber e monetizarem dinheiro em cima de entretenimento online, né? Você vai assistir o show lá do Paul McCartney ao vivo na casa dele e vai pagar lá centavos de libra para você poder assistir o show. Tudo pelo o aplicativo do seu celular, pelo PicPay da vida, um QR Code, né? Finanças, com certeza, está em completa mudança. Telecomunicações é um dos vórtices que vão mudar rapidamente. Eu vou dizer para vocês por quê. O Elon Musk está contribuindo diretamente com isso. Essa rede de satélites da SpaceX que ele está construindo em volta da Terra nada mais é do que uma rede de satélites de baixa altitude que vão conectar a internet a 2 gigabytes. Possivelmente a gente vai ver empresas como a Telefônica, como a Claro, como as grandes corporates de telecomunicações entrando nesse vórtex de inovação e possivelmente quebrando o modelo deles. E aí vai, manufatura, educação está completamente dentro desse vórtice.
todos esses itens que a gente fala do Vortex da inovação, eles estão muito mais rápidos agora. A velocidade do funil, devido à pandemia, está criando uma nova velocidade do digital. Então, realmente agora é a grande hora, né? Então, olha só, as enfermidades, né, dessa mudança toda que a gente está falando, que o mundo já não é mais o mesmo, né? Praticamente tudo que existe na economia e na sociedade hoje está obsoleto e vai ter que ser repensado, né? E a gente vai ter, daqui para frente, um modelo de economia e de uso de tecnologia que as pessoas vão estar muito mais voltadas ao relacionamento com as pessoas, com as marcas, do que você pode imaginar, né? Vejo isso até com a empresa que eu trabalhei recentemente aqui em Curitiba, né? Tinha uma legiões de seguidores do grupo de amantes do hambúrguer. Hoje, esse hambúrguer já não está tão amado, né? E isso por quê? Porque da mesma forma que as pessoas amam, as pessoas largam, porque os clientes estão cada vez mais exigentes e cada vez menos leais, né? Digo isso pelo Netflix. O Netflix estava milionário com a abertura de outros streams de vídeo. O Netflix está caindo a receita e possivelmente ela vai ter que se reinventar nesse modelo, né? Então, essa área de grandes mudanças vai mudar. Então, por isso que a gente tem que começar a se preparar para tudo isso. Então, mudanças sucessivas de paradigmas vão quebrar um atrás do outro. Tecnologias exponenciais. E o principal que eu acredito nessa revolução do que está acontecendo é o estilo de vida digital, gente, né? A gente vai acabar com esse modelo. E o outro, que é o do trabalho, né? O modelo de trabalho, o modelo de estudo, o modelo de buscar o conhecimento vai acabar se transformando radicalmente também, né? E as pessoas que já buscavam um propósito para trabalhar, né? Hoje vão estar muito mais vinculadas a isso. Como que vai ser o futuro, né? Ninguém sabe, é uma grande incógnita, mas algumas certezas, né? As velhas regras já não fazem mais sentido, né? A gente não está vivendo hoje um novo mundo com uma economia. A gente está encarando um novo modelo de civilização que está tomando forma e está gerando muito conflito, né? A gente está tendo um conflito de civilizações. As novas gerações não estão ligando de ficar em casa, né? O problema são os caras mais velhos que querem ir para o bar, querem ir lá para o bar que comprou uma máquina que custa 30 mil reais, que faz a ozonização, você vai entrar lá, vai ver sua temperatura, mas não importa se está assintomático, o importante é botar dinheiro no bolso do empresário que vai ganhar grana. Esse tipo de comportamento que vai causar essa grande disrupção no modelo, né? Então, assim, o que vai quebrar agora é o status quo. E uma nova geração está surgindo, novos consumidores, né? E aí vem a penúltima provocação da história aqui, que é: quem quiser ver o futuro precisa se preparar para ter ele agora, né? Não é uma mudança, mas é uma mudança de era. Então, tudo que a gente está vendo hoje, esses caras pregando apocalipse, o fim do mundo, o colapso da economia, gente, take it easy. É um momento de mudança de era, né? A gente vai estar muito mais orientado a propósito, conexão com as pessoas, pela experiência do que você vai acabar tendo dentro da organização. Tudo isso vai levar você a um novo modelo. E a outra, que é para vocês ficarem bem mais tranquilos, que não é o fim do mundo, James. Não se preocupa, a gente não vai acabar o mundo. É um fim de um modelo de mundo. Então, assim, a gente está pregando isso. Embora eu seja de tecnologia, a gente sempre acaba buscando a sustentação para justificar para os CEOs das empresas, os empresários, os empreendedores, para dizer isso, né? Que, novamente, né? É um fim de um mundo, mas está começando um novo mundo, né? E por isso, novamente, a história do Shackleton aqui, que eu sou muito fã dele. O James Cook dizia que quanto maior a oportunidade, menor é o número de pessoas que conseguem ver ela. E
Não é bem o formato que eu imaginava fazer no comitê da Brit, eu acho que seria muito inovador, mas assim, eu gostaria muito de ter, dos participantes, está cheio de gente, muito legal, obrigado pela participação de vocês, dizer para vocês o que a gente pode ver de oportunidade. Se nós fôssemos navegadores, James, Gustavo, e estivesse embarcando nos frágeis navios de carvalho lá na costa da Inglaterra, e estivéssemos indo para o novo mundo, que oportunidade a gente criaria, porque nós estamos exatamente nesse momento. Não tem diferença. O problema é que o mundo mudou, né? Olha só, esse slide aqui, o James Chambers colocou alguns 3 anos atrás, que em 10 anos, 40% das empresas da Fortune 500 não vão existir devido à incapacidade de adaptação aos novos tempos. Gente, não é 10 anos. Quantos anos, James? 2? 1 ano? As empresas aéreas vão fazer o quê? Vão comprar o Zoom? Então, novamente, a gente está num momento diferente. O barco já afundou, eu não vou ficar falando que o barco afundou, todo mundo já sabe, né, James? Tá rindo, né? Então, olha só. Nesse novo momento, acho que você falou dele, o Klaus Schwab não é mais o peixe grande que come pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento. Isso não é uma coisa nova, foi falado no Fórum Mundial de Economia há uns 5 anos atrás. Então, olha só, todas as pessoas que estudam o futuro, sabem do futuro, sabem que alguma coisa ia acontecer, só que ia ser mais lento. E a pandemia acelerou aquele vórtice da inovação. Então, o impacto a partir de agora, gente, vai ser sensacional, sabe? A transformação digital que a gente prega, que está lá no meu LinkedIn, que, assim, é engraçado, né? Eu estou há algum tempo que eu saí da carreira de executivo, fui buscar emprego como executivo novamente. Os caras não querem me contratar. Porque eu não quero cuidar mais de cabeamento, eu não quero mais cuidar de servidor, de RP. Eu quero trabalhar no cerne da estratégia da empresa. É mais difícil fazer isso. Ainda mais quando você vai procurar trabalho, vai procurar projeto, emprego em empresas que estão no século passado. Os caras não entendem o que você está falando. Mas não tem problema, a gente está preparado para eles, né? E a transformação digital não é destino, é uma fundação. E aqui estão as velhas regras, né? Hospedagem sem hotel, pagamento sem dinheiro, publicidade sem editora, kit de sucesso no YouTube, muito melhor que gravadora, locutor sem rádio, publicidade sem agência, notícia sem jornal, educação sem escola, movimento sindical sem político. E o principal de todos eles, política sem político. É o meu sonho de consumo. Não ter mais, ter uma plataforma digital que você vai votar no que você quer investir no seu bairro, né? Você vai controlar as contas online, todo mundo já está assim. Então, gente, novamente, né, citando o Shackleton, escolher a vida ao invés da morte para mim e seus amigos. Acredito que a natureza humana está em explorar, em ir direto ao desconhecido. O único verdadeiro fracasso que a gente pode ter hoje é não explorar esse momento. E as velhas regras serem esquecidas, que começar a pensar nesse novo modelo, né, da sociedade industrial que está saturada, que a gente está vendo aí sucumbindo, as organizações quebrando, né? E algumas coisas interessantes para vocês. Vocês sabem qual que é o maior negócio? A Boeing, por exemplo, quando compra turbina, ela não compra turbina, ela compra serviço de turbina. Eu sou apaixonado por aviação, tem até uma foto minha com um avião que um cara montou de lata. Mas a Boeing não vende mais turbina. A Boeing vende serviço, SOA, de serviços de monitoramento da turbina. A turbina não é da Boeing, não é da Embraer. Outra coisa, carro. Você acha que vai ter carro daqui? Quantos anos vai continuar existindo a indústria de carro? Fazem 4 anos que eu não tenho um carro. Eu uso Uber e, assim, sou um usuário hard level do Uber. O Uber me dá desconto, uma dos melhores motoristas para mim. E, assim, eu não tenho que preocupar onde eu estacionar, de vez em quando eu alugo um carro, mas, assim, o modelo de consumo está mudando. E essa mudança, gente, é a grande aceleradora. Não tem uma receita do que vai dar certo, mas tem uma receita do que está acontecendo. Então, gente, eu acho que
Essa é as perguntas. Quem quiser a cópia do livro lá do Exploradores do Mundo em Transformação, ela é baseada num game, num jogo. Eu posso compartilhar com vocês. Ele é de caráter público, aí faz parte do ecossistema de inovação que eu trabalho. E eu quero agradecer vocês aí pela participação, de estarem dado essa oportunidade. E só para finalizar essa questão, vou botar só esse slide aqui para vocês verem uma coisa aqui que é interessante, né? Que até tinha preparado, foi meio chocante ter essa apresentação hoje, porque no livro esse que eu estou querendo compartilhar com vocês, ele fala das embarcações e fala que você tem que liberar certas âncoras da vida. E essas âncoras são 10 âncoras, tá? E tá aqui, ó. Propósito acima do lucro. Lidere com alma, não com ego. Entregue experiência, não produtos. Trabalhe no que te faz feliz. Gere, né? Opere em redes de ecossistema. Nem entrei nesse tema, que era o principal, mas assim, o futuro é trabalhar em rede. Inove sem medo de arriscar. As pessoas... A gente foi criado... É muito legal estar na Bridging, porque a Bridging... Eu gosto muito do modelo inglês, né? Do empreendedorismo. Isso foi ensinado para os americanos. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a ser funcionário público da coroa portuguesa. É uma tristeza isso aí. Seja flexível na execução. Aprenda com os dados ao seu redor. Eu trabalho com ciência de dados, trabalho com Big Data. Para mim, a base de tudo é ciência de dados. Compartilhar em vez de possuir. Aí é um dos motivos de quebra da velha economia. Por que eu vou ter um carro se eu posso usar sistema de Uber? Né? Por que não posso ser mais seguro? E olhando bem, você acha que a Uber vai querer motorista? Não, os carros autônomos vão substituir isso, vão disruptar os motoristas. Né? E gerar impacto social e ambiental. Acho que são os 10 caminhos para a gente poder sobreviver nesse mundo pós-Covid. É isso aí, gente. Vou deixar o espaço aberto aí. Eu acho que até passei um pouco do meu tempo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito bom, César. Obrigado a você aí pela apresentação. Acho que é muito interessante a gente ver o ideal que era sempre futurista, que agora já está ficando quase ultrapassado, né? Então, sim. A gente vai ter que prever o novo futuro, né? Aquele futuro que a gente vinha prevendo, ele chegou. Então, acho que isso é muito interessante. Queria fazer só 2 perguntas, uma para cada um. A gente já está com o tempo estourado. Eu vou começar por você, César, que está mais fresco aqui o tema. A gente até não vi na tua apresentação uma questão que era muito debatida, que era a internet das coisas. Então, a gente ter aí uma leitura principalmente dos hábitos, né, das pessoas em suas residências, mas não só nisso também, de diversas formas, também fora da residência. Mas a internet das coisas está diretamente relacionado também à privacidade, né? Então, quanto mais eu dou acesso ao que eu faço, menos privacidade eu tenho. Como é que você enxerga esse futuro dessas 2 coisas sendo combinadas, né? Privacidade e internet das coisas? Assim, ó, no Brasil a gente não está muito aderente ainda à internet das coisas, os dispositivos IoT que a gente chama. Uhum. E na verdade, eu tenho um estudo que fala que até 2022 nós não estamos sendo impactados pelo IoT ainda. Para quem não conhece IoT, são os pequenos dispositivos que estão conectados na sua casa ligados à internet. Por exemplo, o sensor do portão com o sensor do seu carro, os eletrodomésticos, as luzes da casa, os sistemas de segurança da sua casa conectado numa central do Google, da Apple ou da Amazon, que é a Alexa. E eu acho o seguinte, que o futuro da privacidade versus IoT, eu acho que é um futuro muito nebuloso. Já é assim. Então, quando você está no celular, Gustavo, e desculpa o pessoal de LGPD, tomara que meus colegas aí da CMS não estejam me ouvindo, mas quando você está no celular, você faz uma busca, faz alguma coisa, e você procura um determinado tema, presente do Dia dos Namorados, todo mundo está correndo atrás disso agora. Começa a vir dentro do teu celular os push, os cookies para fazer isso. Eu acho que nós estamos muito monitorados hoje. Quando tiver o IoT, na verdade, só vai causar mais uma camada para saber tua localização, tuas preferências. Mas, assim, eu vejo como
o IoT não vinculado muito à nossa privacidade. Eu vejo ele criando valor à nossa automação dos processos que você faria manualmente fazer em casa. E está tendo muito projeto de IoT. As Smart Cities aí que a gente vê. Curitiba é uma cidade que está caminhando muito forte para isso. Eu acho que eu não sei como é que está agora o panorama político, James, mas a gente era considerado no mundo uma cidade que está dentro do rol das cidades que estão aplicando dispositivos de IoT, as Smart Cities do mundo, para poder conectar. Eu acho que o IoT só vai funcionar melhor e vai ajudar a funcionalidade, tá? Então, os wearables que estão crescendo rapidamente, que nem agora semana vai ter o lançamento do Xiaomi 5, que é um wearablezinho que você vai no pulso que custa $30, contra os $500, $600 do Apple Watch. Ele faz todas as funções, ele vai controlar a sua pressão cardíaca, vai fazer eletrocardiograma, você vai conectar isso com telemedicina. Eu só vejo avanços com o IoT, eu não consigo ver essa parte ruim, porque a parte ruim já está acontecendo, Gustavo. A gente é monitorado e impactado diretamente pela falta de LGPD, que também não adianta. A gente sabe que são coisas que são necessárias, mas não resolvem 100% dos problemas. Então, eu vejo até como uma coisa positiva. O impacto de privacidade, eu acho que já tem, nós estamos impactados. E, assim, eu acho que é uma das coisas que mais vai contribuir aí com o mundo. Imagina no futuro uma ambulância andando e abrindo semáforos, avisando os outros carros que diminui a velocidade que está passando uma ambulância, né? Eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que é um futuro bem positivo. Eu estou muito confiante dessas tecnologias ultimamente. Muito bom. Isso. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que veio do nosso associado, do senhor Richard Taylor. Ele é presidente da Tech Ventures. Ele pergunta: quais setores de negócios vocês observam que estão mais bem preparados para explorar o novo mundo e quais são os mais lentos? Deixa à vontade os dois para responderem. James, é você. Bom, Richard, a gente vê que alguns setores são realmente mais lentos, né? Nós temos observado, por exemplo, a indústria automobilística está muito renitente em acessar as novas tecnologias, né? E, ao mesmo tempo, eu sei, porque eu conheço uma pessoa de dentro da GM, ela diz da importância, por exemplo, das vendas de carros para motoristas de Uber. Então, isso é um pouco do que o César nos falou, no sentido de que tem muitas indústrias que permanecem no século XX, não acessaram ainda o século XXI. Enquanto que nós estamos vendo, a própria indústria da educação ainda está muito atrasada e nós estamos assistindo isso pelos nossos filhos, a dificuldade que a indústria da educação tem de acessar as mentes dos nossos filhos. E continuam repetindo processos que foram criados há 100 anos atrás, processos educativos parametrizados que foram criados há 100 anos atrás, tanto no ensino médio quanto no ensino superior também. Então, essa também é uma indústria que está com muita dificuldade de se adaptar e que vai sofrer uma transformação absolutamente profunda, já está sofrendo essa transformação. Em compensação, nós estamos vendo setores emergentes da sociedade utilizando de forma favorável a tecnologia para criar essa nova realidade. Como o César falou, empresas que estão trabalhando em rede, que estão entendendo a possibilidade do trabalho colaborativo. Vou dar um exemplo pequeno, mas que é muito relevante e que indica bem como algumas startups podem trabalhar e como muitas delas estão trabalhando e não têm a percepção do que está acontecendo. Um rapaz, engenheiro, que trabalhava em uma oficina de ventiladores pulmonares no interior de São Paulo, fez a engenharia reversa desses ventiladores e conseguiu, de sua oficina, reunir uma equipe com mais de 200 participantes de 17 países para fazerem um ventilador pulmonar de baixo custo, open source, fonte aberta, para que qualquer um pudesse fabricá-lo com peças capazes de serem compradas na sua própria cidade, inclusive câmara de pneu ou peças que são compradas numa Leroy Merlin ou na
no supermercado da esquina. Então, as indústrias que estão conseguindo perceber o poder da inovação coletiva, o poder do processo coletivo, estão sendo mais bem-sucedidas em se adaptar a essa nova realidade. É isso que está acontecendo hoje. Mas, para isso, é preciso que haja, eu insisto, mecanismos de governança. Vou dar um exemplo do que isso significa. Eu lembro desse exemplo do André Lara Rezende, nós estávamos participando de um debate em Belo Horizonte, ele me deu esse exemplo, eu gostei muito. Ele disse assim, olha, a governança corporativa não teria, por exemplo, evitado, ou talvez não tivesse evitado o rompimento da barragem de Brumadinho. Mas, com certeza, se a corporação responsável pela empresa tivesse um bom sistema de governança, as consequências do rompimento da barragem não teriam sido tão terríveis. Então, eu digo isso, a mesma coisa para as empresas. É preciso sair de uma governança voltada para shareholders e ingressar em uma governança voltada para stakeholders. Empresas que têm governança voltada para stakeholders têm muito mais probabilidade de enfrentar os mares turbulentos. Muito bom. Bom, fazer uma última pergunta, James, para a gente encerrar o evento. Realmente já ultrapassamos bastante o tema aqui, mas a gente vem acompanhando, né, a indústria de investimentos de impacto crescer no mundo e no Brasil, né? Até achei curioso, eu assisto, não sei se vocês conhecem aquele seriado americano Billions, que passa no Netflix. Axelrod. O Bob Axelrod, que é o gestor. Resumindo a história, ele é gestor de um hedge fund, né? Então é um fundo extremamente agressivo. E aí eles estão fazendo uma pivotagem, entre aspas, né? E estão fundando um fundo de impacto dentro do hedge fund. Então é meio que, não sei, lavar a alma, alguma coisa assim, né? E isso está acontecendo no episódio, mas é algo que a gente tem visto acontecer na vida real, né? Então a gente tem visto fundos de impacto sendo criados. No Brasil mesmo, né, captações relevantes acontecendo. E aí, uma pergunta uma curiosidade que eu tenho, né, como é que a gente faz a mensuração do impacto das empresas investidas, né? Então, qual métrica que é utilizada para você verificar? Acho que em alguns casos a gente tem alguns exemplos que são óbvios, mas outros nem tanto, né? Então, quais são as ferramentas que eu tenho para realmente fazer essa análise pré ou pós-investimento do impacto social que aquela empresa investida gerou? Isso é um excelente tema e a grande dificuldade desse tema, Gustavo, não é só a mensurabilidade, mas a comparatividade. Por isso que eu gosto sempre, quando eu falo de mensuração de impacto, eu sempre gosto de mencionar o Sistema B, porque o Sistema B ele fornece uma certificação de empresas que não querem ser as melhores empresas do mundo, mas que querem ser as melhores empresas para o mundo. Como eles já têm milhares de empresas certificadas em todo o mundo, você consegue fazer, quando você pratica esta mensuração pelo modelo do Sistema B, você consegue fazer um critério de comparação do seu impacto social e ambiental, inclusive comparado com médias gerais e comparado com médias e tops do seu próprio setor de atividades. Então, eu acho que uma das grandes buscas que ocorrerá nesse tema é que sistemas se tornem mais universais e se tornem mais comparáveis. Eu acho que é para isso que estes modelos estão indo, né? Medir impacto não é uma coisa barata, é caro, ainda é um tema bastante polêmico, mas para quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo entrar no Sistema B. Inclusive, as corporações podem entrar gratuitamente e fazer um questionário modelo, que, se não me engano, tem umas 90 perguntas, vai levar 1h30 ou 2 horas para fazer, e você já vai receber algumas estatísticas de comparabilidade. E ali já pode ser um bom início de conversa para mensuração de impacto, Gustavo. Esse é um tema relevantíssimo que você levantou e é um tema do futuro também, que está bastante acelerado, porque quando o Larry Fink fala que ele quer que as suas investidas respondam a critérios ESG, nós estamos falando de mensuração de impacto.
Você mencionou o Billions, né? O Billions está bastante atualizado, porque essa é uma realidade. E o que faz, César, com que as atividades de impacto, os negócios de impactos, recebam uma expressão muito grande, porque existem forças-tarefas internacionais, inclusive a primeira força-tarefa de finanças de impacto do mundo nasceu na Inglaterra, há cerca de 6 ou 7 anos atrás. Mais uma vez aí, a Inglaterra, aqui da nossa Britchen, saindo na frente nesse tema. Hoje nós temos a Força-Tarefa Brasileira, aqui também, que hoje não se chama mais Força-Tarefa, chama-se Aliança pelas Finanças Sociais, aqui no Brasil. E há estudos de Harvard, por exemplo, dizendo que em cada 4 dólares norte-americanos que são geridos por gestores de fundos de investimentos hoje já são direcionados para empresas que atendam a critérios de ESG. Quando nós estamos falando em em cada 4 dólares, nós estamos falando em 25% do ecossistema de investimentos e de fundos de investimentos voltados para esse tema. Há 15 dias atrás, no meio da pandemia, um empresário de São Paulo chamado Mufarrege lançou um fundo de investimentos de impacto de 300 milhões. Quando o modelo financeiro começa a se direcionar para esse campo, isso é um sinal inequívoco de que nós estamos assistindo uma nova era, como disse o César, que é a nossa era do impacto. E estes inúmeros sinais que nós estamos assistindo são as anomalias que comprovam que isso está ocorrendo, como dizia Thomas Kuhn. E nós estamos assistindo essas anomalias a todo momento. Até o Billions está entendendo o que está acontecendo. Os Billions estão entendendo, com certeza. Bem pontuado. O Eduardo Mufarrege, para quem não conhece, ele era fundador do Tarpon, que é um grande fundo de private equity de São Paulo, e ele já saiu do Tarpon e agora fez a captação de um fundo de 300 milhões para investir em empresas de impacto social. Então, a gente tem exemplos também aqui na nossa realidade de que esse movimento está acontecendo e tende a crescer rapidamente. Então, acho que investimento de impacto realmente é um tema cada vez mais quente e que ainda vai render muito assunto aí em diversos segmentos, né? Bom, quero agradecer César e James pelas 2 apresentações, acho que foram ótimas, muito conteúdo aí rico para os nossos associados. Quero agradecer todos os associados que participaram, também não associados que tiveram a oportunidade de assistir esse evento. Deixar para os nossos associados o convite de fazer parte do nosso comitê de tecnologia. É um comitê recente, criado há 1 ano, mas que já está bastante atuante e trazendo conteúdo rico para discussão e reflexão. Então, agradeço novamente a todos e espero revê-los em breve no próximo evento da Britchen. Até logo. Só para acrescentar, deixei o livro dos exploradores lá, que é parte dessa apresentação. Está pronto para PDF ali, gratuitamente, para quem quiser pensar como navegar nesses mares turbulentos aí. Esse livro foi indicação do Guilherme Benchimol, da XP, recentemente no LinkedIn dele, foi um livro que ele indicou aqui. Sério? Exatamente. Inspirou ele aí nas aventuras do mundo corporativo. Que legal, sensacional. Tá gratuito aí para quem tiver participado aí. Então tá bom, muito obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.